Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus Desesperandi. Uhul! Estamos aqui hoje com um convidado, jovem advogado, que vai ter muita coisa para contar pra gente. Como ele saiu do zero, criou o próprio escritório e hoje já tem 19 funcionários. Gente, tudo isso para mostrar que é possível. Obviamente, tem muito jus desesperante nesse meio tempo aí, nesse caminho. Mas ele vai compartilhar com a gente um pouquinho de como que foi esse processo. Mas antes, temos o presentinho do convidado. Obrigado. Já ele vai se apresentar, mas por enquanto vai ficar aí com a sua canequinha para tomar um cafezinho, Com né? certeza, obrigado. Um presente pra quando for tomar café, porque todo advogado toma muito café. Eu, com certeza. Lembrar da gente, marque a gente no Instagram. Isso é um presente, né, de um dos nossos patrocinadores. Bela Estampa, que tá aqui com a gente desde o início. Amo. Um dos nossos primeiros patrocinadores, Primeiríssimo, né? amiga. E super fiel, tá aí todo mês com a gente. Inclusive, se você quer nos patrocinar também, né, Tainá? Só chamar a gente no direct aqui, que a gente manda o Media Kit e, ó, pode colocar a sua logo aqui, viu? Os nossos patrocinadores Backstage, Weber Fotografia, me ajuda aí. Weber Fotografia e PH Lisboa. Isso aí, um dos nossos patrocinadores. E tem cupom de desconto, pessoal, tá aqui na legenda, o cupom de desconto Jus Desesperante pro curso dele de Google Ads para advogados. Então, se você aí tem um dinheiro para investir, saia ali daquele boca a boca, invista no Google Ads, faça aí a sua publicidade, né, o seu conteúdo informativo aparecer para outras pessoas, para propensos clientes. Então, assim, aproveita esse cupom de desconto, tem 15% de desconto. Então agora vamos parar de falar, né? Vamos deixar o nosso convidado se apresentar. Daniel se apresenta pra gente, conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que você faz hoje. Beleza. Bom, primeiro, obrigado, Tainá, obrigado, Roberto, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. É difícil se apresentar assim em poucas palavras, mas acho que eu posso falar que eu sou Daniel, tenho 27 anos, Daniel Sheida, tenho 27 anos. Sou advogado, sou jovem advogado, me formei em 2019. Estou terminando, se Deus quiser, agora meu mestrado em processo civil na UFES e tenho um escritório que atua hoje especificamente com direito bancário, que é uma área que eu acho que tem tenho certeza e convicção de que tem muito espaço ainda para crescer no nosso país. Legal, e você tem 4 anos, né, de profissão? Exatamente, formei em 2019 e comecei desde então. Legal, porque assim, eu quero começar falando sobre questão de especialização. Você se apresentou, falou do seu escritório, a gente sabe, né, vamos passar um pouquinho disso aqui. Seu escritório hoje tem 19 pessoas, né, 3 sócios, 16 funcionários. E ele especificamente, quase que exclusivamente atua em uma área específica. Isso aí. E o jovem advogado sai da faculdade com, assim... Não tem como a gente se especializar, né, e focar em uma área só, porque a gente precisa pagar as contas, né? Como é que foi pra você? Você começou generalista e achou um nicho que você se identificou? Conta pra gente esse início até você falar assim, não, hoje o meu escritório é especializado em direito bancário. Como é que foi essa trajetória? Tá, bom, a gente começou lá em 2019, na época o escritório chamava Daniel Sheida, hoje chama CSC Advogados, né, que é Sheida, Seixas e Kraus, tá difícil de falar no escritório. É chique, né? Difícil de falar, mas a gente começou lá em 2019 e na época realmente a gente pegava absolutamente tudo que aparecia pra gente. Então a gente já fiz muita audiência trabalhista, já fiz audiência criminal, já fiz de tudo, já fiz família e era o que dava pra gente fazer na época, então isso a gente foi tocando até mais ou menos meados de 2020. Mas aí a gente meio que percebeu que pra gente poder crescer, a gente precisava de alguma forma conseguir delegar algumas coisas dentro do escritório. E é muito mais fácil você conseguir delegar quando você delega uma coisa específica que você já está acostumado a fazer de forma, entre aspas, repetitiva. Ou seja, você tem alguns serviços ali que você presta de forma específica e você consegue treinar pessoas para que elas consigam fazer aquele serviço dentro do seu escritório. Então, na época, culminou de que um processo que a gente tinha, um processo que a gente não dava nem muito, assim, não é que não dava valor, mas era um processo que a gente não acreditava muito que a gente conseguiria ter êxito pelo desenrolar do processo. A gente conseguiu um excelente êxito pro nosso cliente. Assim, nosso cliente ficou muito satisfeito. Ele tinha uma dívida de mais ou menos uns R$300 mil na época e ele conseguiu quitar a dívida com um desconto significativo dentro do processo. E a gente falou, opa, essa área aqui ela pode ser interessante, porque a gente sabe que no nosso país hoje tem muita gente endividada, né? Então a gente falou, será que essa área aqui não seria uma boa para a gente realmente se especializar e atuar só com ela? Até para que a gente pudesse construir nossa autoridade, não só no Espírito Santo, mas em todos os outros estados do Brasil, né? Atuando especificamente com um tipo de serviço.
Então, foi assim que surgiu essa ideia, né? Então, Foi um processo dessa área bancária mesmo. Foi, exatamente. Vocês pegaram, conseguiram um êxito e enxergaram que ali havia um mercado. Exatamente. Foi um processo bom pra gente. A gente percebeu, poxa, por que não fazer, nos especializar nisso, né? Entendi. Mas você fez algum estudo de área, assim, você pesquisou, saber como que era esse mercado no Brasil, se realmente tinham bons profissionais nessa área, ou foi assim, foi bom pra mim, vou arriscar? Uhum. Não, então, aí o que eu fiz? Na época eu falei, olha, eu não tenho conhecimento porque eu trouxe resultado pro cliente na ocasião, mas eu entendi que eu trouxe resultado também por um pouco de sorte que aconteceu ali dentro daquele movimento. E eu falei, eu não posso ficar atuando com base na sorte, então eu preciso me especializar. Então eu fui atrás de cursos para poder entender mais a matéria, entender mais o que acontecia, como que era possível conseguir acordos, por exemplo, como atuar efetivamente como advogado especializado em direito bancário. E eu também percebi que isso, pesquisando outros processos semelhantes, que existiam muitos escritórios que trabalhavam na área, mas eu não sentia que o serviço prestado era um serviço especializado. Exatamente, eram assim, escritórios que faziam um pouco de tudo, pegavam e faziam também uma coisa lá de direito bancário. Então eu falei, olha, talvez a gente tenha uma oportunidade de mercado aqui, porque não tem escritórios posicionados dentro do direito bancário. Então a gente começou a se posicionar e a gente foi crescendo, né? Hoje a gente tem uma carteira grande de clientes, a nossa autoridade também é muito forte dentro do direito bancário. Se você jogar o nome do nosso escritório no Google, você vai ver que a gente tem, sei lá, 2.000 avaliações de clientes que passaram pelo nosso escritório, Legal. avaliações 5 estrelas. Então, isso tudo fortalece e vai fazendo com que as coisas elas vão ficando mais fáceis fiquem mais fáceis ao longo do tempo, né? E vocês atuam mais para pessoa física ou para pessoa jurídica? Então, a gente, hoje, nesse exato momento, a gente está tentando migrar para atuarmos exclusivamente para pessoas jurídicas, mas a gente tem na nossa carteira muitos clientes pessoa física. A gente quer fazer essa migração, não é porque atuar para pessoa física não seja positivo. É bom, é legal você ajudar uma pessoa, que às vezes é muito melhor, muito mais satisfatório para você como advogado ajudar uma pessoa física do que uma pessoa jurídica, né? Sim. Porque a satisfação dela é muito maior. Não tem sentimento, você não consegue ver na pessoa jurídica aquele sentimento. Exatamente. Que é a gratidão da advocacia que faz toda a diferença, com né? certeza, com certeza. Mas só que a gente está no movimento de construção de carteira de clientes e acaba que o cliente o cliente empresário, ele geralmente, quando você consegue entrar na empresa, prestar um serviço de excelência, muitas vezes surgem outras demandas para que você possa atendê-lo, né? Ele te indica para outras coisas, né? Ele tem funcionários, ele tem outras áreas que você talvez possa vir a atuar ou atuar com parcerias, exatamente. Né? Como é que você faz quando chega uma demanda no seu escritório, que hoje especificamente é de direito bancário, de outra área? Você dispensa, você contrata parceria, você pega e faz parceria? Como é que funciona lá? Então, Tainá, até pra gente não perder a autoridade que a gente tentou construir com o cliente durante o atendimento que ele teve com o nosso escritório, né? Falar, olha, a gente trabalha só com direito bancário e depois, quando a gente resolver um problema dele, a gente fala, não, agora a gente pega tudo. A gente fala pra ele, olha, não é a área de atuação do nosso escritório, mas nós temos aqui um advogado ou uma advogada pra te indicar, que é uma pessoa de muita confiança nossa, então Você pode falar diretamente com ele ou com ela, né? Aí você faz essa parceria, né, de indicar e tudo exatamente. Mais. Aí eu falo com o advogado, ou com o advogado, falo, a gente vai indicar para você alguns clientes e tal. E acaba sendo mais ou menos dessa maneira que a gente faz. E acaba fugindo também daquela necessidade de mostrar pro cliente que você é bom em tudo. Né? Eu acho que o maior erro, assim, né, principalmente do jovem advogado, é aquela pressão de ter que mostrar, não, eu sou bom em tudo. Porque no início a gente sabe que a gente tem que ser generalista, até que você niche ali a sua área de atuação e desenvolva ela. Mas essa pressão que todo mundo tem, eu preciso ser bom em tudo, em todas as áreas. A gente sabe que no início, agora hoje lá o seu setor, o seu escritório, ele é super separado por setores, né? Inclusive através dos sócios. Só que a gente sabe que no início a gente faz tudo. É comercial, é financeiro, é tudo. Conta pra mim como que é lá, porque hoje o seu escritório é uma empresa, né? De fato, uma empresa. E quando a gente tá pequeno, a gente tem que ter, às vezes, quer ter uma estrutura de empresa, mas a gente sabe que a realidade do jovem advogado é outra, totalmente diferente. Então, conta pra gente como que foi essa busca, porque de algum momento vocês, né, partiram de algum ponto. Sim. Como que foi esse início, assim, até vocês chegarem hoje essa empresa com vários funcionários? Então, quando a gente começou, eu penso que aconteceu da seguinte perspectiva. Nós três éramos advogados, embora nós tivéssemos uma sociedade, mas nós éramos como se fôssemos advogados autônomos dividindo o espaço, porque todo mundo fazia um pouco de tudo. Então, o meu sócio e os meus dois sócios, nós atendíamos clientes, às vezes eu fazia petição, às vezes ele fazia. Então,
a gente não tinha muito isso definido, que cada um iria fazer, todo mundo fazia um pouco de tudo. E a gente percebeu, justamente como você falou, eu acho que isso é um ponto crucial, Roberta, que, querendo ou não, o jovem advogado, ele precisa... O jovem advogado não, qualquer advogado precisa pagar suas contas, né? Sim. Então, a gente começou a ver cada vez mais o escritório com a perspectiva de uma empresa. Então, hoje a gente tem um foco muito grande em entrega de resultado para os nossos clientes, mas nós vemos o escritório como uma empresa. Uma empresa, ela precisa dar lucro, uma empresa precisa ter margem. E para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisava crescer. Eu, Daniel, não conseguia mais fazer tantas petições para eu poder crescer. Eu tinha ali um número limitado de horas no meu dia para eu poder fazer as coisas. Então eu falei, olha, eu preciso começar a passar coisas para outras pessoas. Mas como que eu vou fazer? Eu vou contratar um advogado para ele trabalhar no meu escritório, ele vai fazer o quê? Ele vai atender, vai fazer petição, vai fazer tudo também, como eu faço? Então foi Ele nesse também momento... vai ficar limitado, né? Exatamente. Ele vai ter ali limitação dele, porque é muito mais fácil quando você faz uma coisa, você se especializa naquilo, você fica bom naquilo, né? Então a gente definiu entre nós, entre os sócios, olha, você vai ser responsável pela área comercial, você vai ser responsável pela parte jurídica do escritório, ou seja, fazer o controle de processos, dar andamento nos processos, etc, etc. E eu fico mais na parte de gestão do escritório. E a parte de gestão não é só a parte administrativa, mas também a parte de pensar quais são os próximos passos que o nosso escritório pode dar. Um exemplo para você. Ontem eu estava gravando, como nossos clientes majoritariamente não são aqui do Espírito Santo, eu estava gravando um vídeo de onboarding para os nossos clientes. Então é um vídeo que vai estar disponível para os nossos clientes em que eu explico para ele como que vai ser a experiência dele como cliente dentro do nosso escritório. Bacana. E aí é um vídeo que eu apareço, eu falo, olha, eu sou sócio do escritório, seja bem-vindo, dou boas-vindas para ele, explico tudo sobre como vai funcionar o processo dele. E aí ele tem uma perspectiva, até para ter um alinhamento de expectativas com o seu cliente muito mais próximo do que eu conseguiria ter caso eu não fizesse esse vídeo. Então, para eu ter tempo para fazer isso, eu preciso estar fazendo só isso. Né? Você não pode estar na frente do computador peticionando horas, porque essa parte criativa, essa parte que é de investimento também no escritório, ela não chega, você não tem tempo para pensar nisso. Legal você dar essa dica, fica até uma dica aí, um feeling, né, pra quem... Vou fazer. Também, eu também. E aí, pra quem é jovem advogado, porque mesmo que o jovem advogado usa muito a tecnologia a nosso favor, né? O Google Ads, claro. O Instagram e tudo mais, mas a gente não pode deixar de humanizar o nosso atendimento. E essa questão de fazer um vídeo para dar boas-vindas ao seu cliente, muitas das vezes você não consegue fazer uma ligação de vídeo com ele ou conhecer a pessoa pessoalmente. É uma maneira de você humanizar. Sim. Você falar, olha, eu sou o escritório, eu Sim. sou a pessoa que vai estar por trás disso, seja bem-vindo, é assim que vai funcionar. Isso é bem legal, gostei muito da sua dica. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, já que a gente entrou nessa questão de gestão, que até eu tenho curiosidade, porque hoje lá no nosso escritório não é setorizado. Mas eu já venho tendo essa vontade há algum tempo de realmente setorizar. A gente tem dividido lá, eu cuido do comercial, e meu esposo tem cuidado, assim, meu sócio, né, meu esposo, do administrativo e do financeiro. Mas a gente tá vendo que a gente tá um pouco sobrecarregado. Chega uma hora que realmente a gente precisa setorizar. E que bom que você viu isso bem cedo, né, assim, menos de 3 anos de profissão. Mas dá uma dica, assim, explica um pouquinho pra gente o que entra na parte de gestão de escritório. Qual que é a sua função hoje dentro do seu escritório? Tá, a minha função dentro do escritório hoje é, primeiro de tudo, assim, fazer o escritório continuar andando. Então, eu fico responsável pela parte de contratação de pessoas, né? Eu identifico, eu me reporto direto aos meus sócios para entender o que está acontecendo, por exemplo, de errado, quais são os nossos gargalos, tanto na operação como na parte comercial, para identificar o que a gente precisa fazer para poder corrigir. Então, eu faço o desenho dos fluxos internos do nosso escritório para que a gente tenha procedimentos muito bem definidos, porque quando eu tenho procedimentos bem definidos, qualquer pessoa que entra no escritório, mostra para ela o procedimento, ela consegue ver ali muito bem explicado. Né? E geralmente os advogados, eles têm só na cabeça deles o procedimento. Quando eu fecho com o cliente, eu boto na planilha de Excel, eu vou lá, boto uma tarefa no Outlook, mas assim, quem que sabe dessa informação? Só você, só a sua cabeça. Se você não estiver no escritório, ninguém vai saber. Então, ter isso bem definido, ter isso bem desenhado e tentar acabar com esses gargalos é uma das minhas responsabilidades. Ajudo também e faço parte ali de estratégias, por exemplo, de gestão de inadimplência de clientes que acontece, né? Então a gente tem que definir algumas estratégias dentro do nosso setor administrativo para que a gente consiga fazer a recuperação de parte dos honorários. Eu ajudo e defino também estratégias de marketing do nosso escritório. Então, posicionamento do nosso escritório eu ajudo a definir as estratégias tanto na captação pelo Google Ads, Facebook Ads. Eu também defino, eu entendo bastante sobre as ferramentas. Então, assim, modéstia à parte, né? Mas como eu já estou há muito tempo mexendo, eu entendo assim, relativamente bem a ferramenta. Você consegue analisar as métricas, exatamente. Saber olha, deu certo isso aqui não deu certo. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho alguns serviços que eu tenho oferecido no escritório.
escritório, né? Oferecido assim, no sentido de eu tenho na minha cartela de serviços ali, na minha carteira de serviço eu tenho alguns. Exemplo, uma notificação extrajudicial. Exemplo. Por exemplo, exatamente, uma notificação extrajudicial pro banco e um outro é a defesa em processo de busca e apreensão. E aí eu tenho campanhas separadas para esses serviços lá no escritório. Quando eu analiso as campanhas, eu consigo identificar assim, olha, e bato com as metas do comercial, olho o que o comercial fechou de contrato, o que não foi fechado, eu consigo identificar o seguinte, qual é a minha taxa de conversão, ou seja, quantas pessoas eu preciso botar dentro do escritório no atendimento do WhatsApp para eu conseguir fechar um contrato. Então isso é muito importante para eu saber quanto que eu preciso investir nas plataformas para poder ter retorno. Consigo identificar qual que é o retorno sobre o investimento, qual que é o ROI das minhas campanhas. Então, eu vejo às vezes que tem alguns serviços que eles não compensam mais para que eu faça os anúncios porque eu tenho um retorno sobre o investimento de 5, mas tem alguns que o retorno sobre o investimento é 20, 25. Então, é melhor eu dedicar minhas energias nisso. Então, é mais ou menos isso, assim. É meio abstrato o que eu faço, na verdade. E essa divisão, ela foi feita como? Eu tenho mais, por exemplo, essa questão de marketing, não é todo mundo que tem afinidade com marketing. Foi mais por afinidade ou foi por necessidade? Não, eu sou do jurídico, eu vou tratar do jurídico porque eu sou bom aqui. Eu vou tratar do marketing porque eu sou melhor aqui. Como que foi essa divisão de setor? Eu acho assim que eu, particularmente, eu acho que todo advogado vai pensar assim, né? Se eu fizesse essa petição aqui, ficaria melhor. Se eu fizesse esse atendimento, seria melhor. Mas a gente acabou optando por fazer essa separação, porque a gente justamente entendeu que não tinha como a gente dar conta de tudo. Dar conta de tudo, né? Então, foi basicamente isso que a gente... Mas assim, eu acho que essa questão da afinidade é um ponto importante, porque quando a gente começou, e isso é bom também frisar para o pessoal, porque eu acho que muita gente acha assim, o Daniel, ele só consegue ter resultados porque hoje ele investe muito em tráfego, porque ele tem equipe grande. Mas eu e mais 3 sócios. E na época, eu montei o meu site. Então, eu peguei na mão, vi um tutorial no YouTube, montei o meu site. Eu fui lá, vi um tutorial no YouTube, vi vários tutoriais no YouTube de como fazer campanhas no Google Ads. Eu não tinha condições de contratar uma agência para fazer o tráfego para mim. Então, eu fazia isso. E aí, a gente foi delegando de acordo também com as características e qualificações de cada um. Então, o meu sócio... Você tinha interesse nisso ou você foi para esse lado, né? Exatamente. O Guilherme, ele é uma pessoa extremamente comunicativa, que é meu sócio comercial. Então, a gente colocou ele na parte comercial. Eu, como estava fazendo essa parte do tráfego e também entendia um pouco sobre posicionamento de escritório, etc. Eu acabei ficando na parte de gestão. E o Pedro, que é um advogadozão mesmo, assim, aqueles advogados tradicionais, raiz, exatamente. Mestre em direito, especializado, não sei o quê. Pesquisador, doutrinador, gosta de um monte de livro em cima da mesa dele. Aí ele ficou com a parte jurídica. Por que eu tô te perguntando isso? Porque é uma dor do jovem advogado. A gente tem que saber tudo no início e muitas vezes fazer o que a gente não gosta ou o que a gente detesta, né? E isso era um sofrimento meu quando eu sentava na frente do computador. Eu sou extremamente comunicativa e se eu pesquisar, eu devo ter até um TDAH aí, porque eu sou extremamente... Gosto da correria, eu gosto da agitação, eu não gosto de ficar muito tempo na frente do computador. Quando eu preciso me concentrar, o meu melhor horário eu descobri que é de noite para de madrugada. Então, até eu descobrir isso, que o meu horário de produtividade era de noite, eu sofria muito. Porque eu falava assim, gente, será que eu formei? Tem 5 anos, né? Na faculdade eu não consigo fazer uma petição? Sabe? Porque no dia a dia, aquela correria, o telefone toca, um liga, outro chama. E até descobrir isso, eu sofri muito. E aí hoje eu consigo atuar na área que eu gosto, que realmente é na parte de uma audiência, na parte de despachar com o juiz, na parte do comercial. Eu tenho prazer em e você também, né, do comercial, prazer em colocar um cliente pra dentro, toma isso, vira aí, ele tá aqui dentro. E aí de lá outras pessoas assumirem o seu posto e dá tudo certo. Só que no início a gente sofre com isso, né? Muitas pessoas sofrem. Por isso que eu te perguntei se é por afinidade, porque até eu descobri que eu não tinha aptidão e paciência pra peticionar, e até conseguir delegar isso, chegar num nível que a gente possa delegar e contratar e tudo mais, a gente sofre. Sim, com né? Mas certeza. eu acho que é muito importante a gente tentar Obrigado. direcionar a sua estrutura, né? O jovem advogado não tem como contratar. Mas pega e faz uma parceria. Às vezes você tá com dificuldade Pois é. numa petição e tem um outro advogado que ama peticionar, que ele não tem a característica nenhuma de comercial, que ele gosta do off, que ele gosta de sentar, que ele é muito bom em sentar e E peticionar. às vezes você não vai precisar nem pagar. Nossa, você não vai precisar contratar, mas você vai fazer uma parceria. Olha, eu não sou bom nisso aqui.
eu sou bom nisso Sim. e gosto disso, mas vem cá, vamos trabalhar junto na questão da parceria. Olha, eu recebi 1.000, eu vou te pagar 500, mas você vai fazer com excelência o que eu não conseguiria. E aí eu vou ter mais tempo e mais disponibilidade e interesse de fazer, por exemplo, uma captação, um comercial, um marketing, porque vai ter outra pessoa. Sim. Ou também advogados que às vezes cobram pelo lado, pela simples petição ali, Sim. avulsa. A pessoa vai tratar do andamento do processo, da audiência, de tudo. Ela vai cuidar do processo, mas aquilo que às vezes é mais doloroso para ela, que é sentar e peticionar e tudo mais, ela delega, ela vai lá e compra, né? Vai lá e paga um colega. Eu já fiz quantas vezes eu fiz isso, sabe? Mas eu acho que tem tudo isso aí que você tá falando, é uma coisa que acontece muito na prática, porque eu percebo que muitos advogados, eles fazem sociedades não por afinidades em áreas, mas por afinidades pessoais, né? Ou seja, afinidades eu tenho afinidade com você, Tainá, eu te conheço da faculdade, vou lá e faço sociedade com você. Mas será que suas características são complementares? Será que a Tainá é boa na mesma coisa que eu sou bom? Porque não faz sentido você ter sociedade com pessoas que são boas na mesma coisa. A sociedade, ela tem que ser com pessoas que têm características complementares. Eu sou totalmente a favor e acho que, quando for possível, é importantíssimo ter um sócio, porque você consegue dividir responsabilidades, você consegue dividir atribuições, você consegue dividir angústias também, né? Porque é angustiante você abrir o seu próprio escritório, você começar do zero. O pessoal acha que não, mas até hoje eu sofro muito com isso, sofro demais, a gente sofre. Sim. A gente tem as nossas angústias, assim, né? E você, assim, pelo que você me falou, você abriu o seu escritório sozinho, né? E depois os seus sócios entraram. Você tem alguém da sua família que é do direito, alguém que te inspirou, que te auxiliou nesse início? Não tem. Meus pais são totalmente de outras áreas e não tem ninguém da família que atuava com direito. Mas eu, na verdade, quando eu estudei no Rio, né? Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. E eu trabalhei em alguns escritórios lá e eu falei, cara, isso aqui é um Você outro... pegou isso, Isso aqui é um outro universo, assim, né? Isso aqui é um outro universo. Então, eu preciso fazer isso. Só que eu preciso fazer isso na minha casa, porque eu não gostava de morar no Rio. Eu achava o Rio muito violento. Porque aqui, pra quem tá nos assistindo, a gente mora no Espírito Santo, né? Eu não moro na capital, moro no interior. Mas aqui na capital também, a gente não vê tantos escritórios assim tão bem estruturados, né? Tem, obviamente, alguns, mas acho que Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília já são escritórios mais estruturados. Então, você pegou a sua vivência do estágio e pensou, cara, eu preciso aplicar isso no seu negócio. Então, assim, no meu negócio, né? O estágio, então, foi um divisor de águas pra você. Foi também. Porque na verdade, estágio não, né? Você advogou... Não, eu era estagiário lá. Estagiário, exatamente. Mas foi assim, pra eu poder ver o que acontecia, como que funcionava, o que era um advogado, né? Entendi. O que era um advogado. Então lá eu pude presenciar isso e realmente as estruturas de escritórios que são considerados medianos lá no Rio, aqui seriam considerados escritórios grandes, né? Então é muito diferente, assim. Outra realidade, é outra né? realidade. Rio de Janeiro e São Paulo, assim, acabam tendo essa perspectiva diferente. É bom a gente trazer você aqui, assim, até pra você compartilhar isso tudo, porque a gente, que é jovem advogado, né? Digo porque eu sou jovem advogado ainda, imagino que a maioria seja jovem advogado estudante. Às vezes olha uma pessoa assim que, caraca, tem 19 pessoas trabalhando com ele, olha só um escritório tão estruturado e fica pensando assim, nossa, eu nunca vou chegar lá, porque não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém pra me ajudar, não tenho condição, não tenho nem dinheiro pra pagar anuidade. E assim, você compartilhar com a gente realmente começou do zero, teve uma experiência de estágio, pegou isso, aplicou no seu negócio, é realmente assim, enriquecedor até pra gente, né? E é justamente o propósito também do podcast, né? A gente levar histórias como a sua para que o estudante, para o estagiário, para aquela pessoa que tá ali tentando passar na prova da ordem, veja que não é impossível, né? A gente já trouxe aqui vários casos de histórias de sucesso, de estudantes. A gente já trouxe aqui várias pessoas para mostrar que é possível, sabe? E a sua história realmente de sair dali, de uma pessoa que não tem pai e mãe na área para trilhar ali, para seguir o caminho. E hoje mostrar que é possível ter uma empresa, não só um escritório, mas uma empresa, é muito importante. E assim, só pra gente entrar em um outro tópico que eu acho importante, a gente até tava falando nos bastidores, que é sobre a comparação. A gente vive num mundo muito tecnológico, onde as pessoas compartilham só aquilo que lhes convém. E tá tudo bem. Ninguém vai postar, assim, a maioria das pessoas não vai postar um story chorando, contando que tá passando dificuldade e desanimar as outras pessoas. Enfim, isso não é o comum. Então, as pessoas compartilham o que elas querem. Todo mundo quer ser visto como autoridade hoje nas redes sociais, no digital. Então, as pessoas tendem a compartilhar o quê?
vitórias, conquistas, eventos, autoridades. Então, às vezes, o jovem advogado, o estudante, ele se forma já seguindo muitas pessoas aí do meio jurídico que tem sucesso, que tem autoridade e tudo mais, e acabam se comparando, né? Falando, caraca, quando eu vou chegar naquele lugar ali, eu nunca vou conseguir chegar, porque aquela pessoa é isso, isso, isso e isso. E o que você acha? Se você já se comparou, ou você pensou assim, cara, eu não posso me comparar, minha história é outra, mas às vezes você já caiu nessa tentação de se comparar? Você acha que as pessoas... Eu acho que é quase que intuitivo, né, do ser humano, Sim. assim, acaba se comparando. Mas uma coisa que me trazia muito aconchego é que eu sempre me comparava com advogados, escritórios que já estavam no mercado há muitos anos. Então, o jovem advogado que está entrando hoje no mercado jurídico, ele tem que entender que o mercado hoje é totalmente diferente do que quem se formou há 15, 20 anos atrás. Né? Então, as dificuldades, as barreiras de entrada, elas são diferentes. Então, é difícil você conseguir comparar as trajetórias, né? Mas acho que é isso que você falou. No Instagram, todo mundo acaba postando sempre o lado positivo. Hoje, eu percebo que tem muita gente que vende no Instagram também a possibilidade de você ficar milionário, ficar muito rico como advogado empreendedor, mas sem fazer nada, e eu acho que isso não é verdade. Vendem ilusões para algumas pessoas, e eu acho que é meio que abaixar a cabeça e fazer o seu, assim, olhar para o lado para ver o que as pessoas estão fazendo, ver o que é legal, assim, poxa, tá acontecendo isso, esse movimento aqui. Mesmo. Exatamente. Não mas sem se comparar, até porque a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo na vida do outro, a gente não tem como saber. Né? Não é uma receita de bolo, né? Não dá para seguir tudo certo. Porque deu certo. E a gente não sabe também se aquela advocacia que está sendo romantizada ali, ela é real. Então, você realmente tem que fazer o seu corre, né? E outra coisa, todo dia forma muitos advogados. Todos os dias tem muitos advogados pegando a onda. E você ter o seu diferencial. Não adianta. Não adianta você olhar para a grama do vizinho, né, e tentar descobrir a receita porque tá mais verde. Eu acho que é você olhar para sua advocacia, peraí, que profissional que eu sou? Onde que eu quero chegar? O que eu tenho para fazer para poder chegar? E, obviamente, se capacitar, né? Igual você falou. Com certeza. Eu não tinha dinheiro para pagar uma agência, mas eu sabia que no futuro eu ia ter... correndo atrás, ia ter um dinheiro para investir, fui estudar Google Ads, exemplo, que a gente tem o curso do PH aqui, nosso patrocinador, que mostra ali, pega desde o início. Não tem dinheiro para fazer? Procura, compra um curso que é mais em conta, tem cupom de desconto justo. Mas tô falando assim, olha um tutorial no YouTube, entende um pouco sobre gestão, não tem dinheiro para pagar um software. Cara, cria uma planilha no Excel, só não tente... com o argumento de que eu não tenho condição agora, não tenho como fazer. Cara, tem. Se você quiser, se você tiver um objetivo claro ali, você vai conseguir. Sim. Você tem que, obviamente, procurar os meios que naquele momento você tem pra chegar no seu objetivo. Exatamente. É aquilo, né? O básico bem feito, começar de algum lugar, né? Não esperar o cenário perfeito pra começar, não. Começa com o que tem agora. E bora, porque saber senão... onde quer chegar, né? Assim, esse poder de execução, assim, é fundamental. Você conseguir fazer as coisas, assim, independentemente de... Claro, você vai se planejar, se estruturar, mas se você ficar pensando muito, acaba que o negócio nunca sai, como você falou, né, Roberto? Então, assim, isso é imprescindível. Acho que isso foi um dos fatores que nos levou até onde nós estamos hoje, assim, o fato da gente... nós sempre sentamos nós três, os sócios, nós conversamos, vamos fazer isso, vamos fazer. Então, no dia seguinte a gente já começa a fazer e dali pra frente é só tentativa até dar certo. Assim, poder de execução, exatamente. Foi o que você falou. E Poder de decisão também, mesmo, né? Eu acho que tudo começa da decisão. Desde o momento de você entrar na faculdade, porque se você for esperar o cenário perfeito, até pra entrar na faculdade você não entra, né? Então, a partir do momento que você toma a decisão... E tem aquilo ali como propósito, tchau. O que vem, vai embora. Você falou sobre questão de vender na internet. E a gente viu, né, no seu perfil que você tem uma mentoria, certo? Você dá uma mentoria. Como que você decidiu assim, nossa, eu vou dar uma mentoria para advogados que queiram se especializar? Você procurou no mercado e não achou algo parecido, por isso você decidiu? Como é que foi essa situação para a criação do seu infoproduto? Então, aí eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que outros advogados que também são especializados, eles poderiam fazer, porque é uma, entre aspas, segunda fonte de renda, né? Uma outra forma de você rentabilizar. Mas quando a gente começou a atuar no direito bancário, a gente procurou cursos, procuramos especializações e eu confesso que a gente ficou um pouco desapontado com o que tinha no mercado. Então, a gente, óbvio, começou a atuar, depois de um ano atuando na área, a gente já entendia como que os processos funcionavam. Eu já tinha uma audiência de pessoas que me seguiam ali no Instagram, que me acompanhavam, né, acompanhavam minha rotina e que
entendiam minimamente ali que as coisas estavam funcionando, que estavam dando certo, né? Tava dando certo. E aí eu falei, poxa, a gente podia abrir uma mentoria, mas não só que falasse sobre aspectos, sei lá, subjetivos de direito material e processual sobre direito bancário, mas também falar a parte de gestão de um escritório focado em direito bancário, que é diferente. Eu tenho, por exemplo, um setor de acordo dentro do meu escritório, tem algumas ferramentas que eu preciso ter, como ferramentas de gravação de ligação, porque a gente faz muita ligação para o banco, então tem que ter isso gravado. Então, assim, detalhes como esse, como fazer canais de prospecção adequado para os seus clientes também dentro de um escritório de bancário. Então, eu explico para eles como que faz a prospecção de clientes, tanto no Google Ads como no Facebook Ads, dentro do direito bancário. Como oferecer, como atender uma pessoa que procura o seu escritório, né? Como que você recepciona aquela pessoa até que ela se torne seu cliente, porque o maior desafio das pessoas poxa, mas o meu cliente está devendo, ele já está endividado, como é que ele vai me pagar? E tem formas de você... Claro que você vai receber muitos nãos, né? Muitos nãos, muitos. Mas você vai receber alguns sims. E esses sims vão ser o que vão fazer o seu escritório girar. E quando você consegue combinar isso, quando a gente combinou isso e entregou a mentoria para as pessoas que estavam ali no meu Instagram, e hoje realmente virou um infoproduto. Eu tenho pessoas que eu não conheço. No início eu conhecia todo mundo que participava da mentoria. Hoje já não conheço, hoje eu já não conheço mais ninguém, assim, de conhecer, assim, não tenho mais proximidade com ninguém. Eu vou criando essa proximidade ao longo das turmas, né? Então a gente já está na 4ª turma, a gente teve mais de 300 alunos. É interessante, assim. Legal, então você meio que pega na mão mesmo e fala como começar e como fazer tudo isso assim. Exatamente. Você não fala só do aspecto teórico mesmo, Exatamente, porque isso seria muito pouco, né? O advogado ele precisa saber, mas e aí, como que eu faço para rentabilizar isso? Porque eu tenho esse conhecimento, mas não tenho cliente, como que eu vou aplicar isso? Então eu explico para ele como que qual que é o conhecimento que você precisa ter. Então, também nessa parte do curso foi fundamental a gente ter pessoas com características diferentes. Então o Pedro, por exemplo, o meu sócio, ele gravou um curso de umas 25 horas lá de todos os aspectos do direito material e processual. Curso grande, um curso denso, explicando tudo sobre direito material e processual. E é sobre isso, do limão à limonada. Ele procurou o curso, não achou, tá vendo? Gente, é criatividade. Advocacia é mais criatividade do que qualquer coisa. Não só advocacia, né? Agora ele tem essa é uma outra empresa, uma outra fonte de renda, quase 300 alunos. E você pensa em ir pra docência mesmo, assim, da sala de aula? Eu já pensei muito, mas hoje eu já não acho que não é minha praia, não. Assim, acho que eu fico muito mais confortável para falar sobre estratégia de prospecção, gestão de escritório, do que ficar falando... Isso a faculdade não ensina, né? E ficar falando sobre aspectos de direito processual, né? E o que me choca é que você falou que tem 27, né? Tem 27. O outro convidado saiu daqui, ele tinha 26 anos. A gente tá entrevistando um agora de 27. Eu tô sentindo muito arcaica aqui, com 33. E ouvi, assim, de advogados tão novos, né? Uma experiência tão grande, tão enriquecedora já, gerindo uma empresa. É muito bacana, é muito inspirador. Realmente esse é o objetivo. Ela até já falou, mas é o objetivo. Realmente trazer histórias que não criem comparações, mas que criem inspirações. Sim. Então a ideia que é essa, de você mostrar, da gente mostrar, né, que uma pessoa pode ser bem-sucedida na advocacia. Porque pra romper também um pouco, assim, eu tô realmente um pouco cansada de ouvir que a advocacia tá saturada. Eu costumo dizer que qualquer profissão vai estar saturada para profissionais ruins. Claro. Se você é um bom profissional, se você se capacita, se você tem um diferencial, nenhuma profissão vai estar saturada. Não existe isso. Porque existe agora o chat GPT que faz petição. Como é que vai substituir o advogado? Tem uma outra máquina, ferramenta que dá sentença e tal. Cara, nenhuma máquina vai substituir o humano, o sentimento, a humanização, a conexão, o olho no olho. Nenhuma máquina vai substituir. Então, se você é um profissional que se especializa em tudo que vem de novo no mercado, que é a questão da resolução de conflitos de forma extrajudicial, mediação, conciliação, se você se especializa em achar os clientes certos com as ferramentas que hoje são distribuídas aí no mercado, se você se especializa no atendimento humanizado, em saber fazer a gestão de uma empresa, nenhum software vai te substituir. Sim. Com certeza. E não vai estar saturado para você. Então, eu realmente acho que essas histórias, elas são boas para romper padrões mesmo, sabe? Como é que você se sente, assim, compartilhando sua história, olhando para trás e falando, cara, eu comecei do zero e tá dando certo. Você fica, assim...
Feliz ou você ainda tá bem longe do que você quer? Eu confesso que eu tô meio que nessa vibe, assim, de estar bem longe do que eu quero. Então, é claro, quando eu paro pra pensar, refletir, eu falo, poxa, o que a gente construiu aqui é muito grande. Eu tenho um escritório que não depende de mim, assim. Eu posso... Não que eu possa sair, mas assim, se eu sair do escritório durante 30 dias, o escritório ele continua existindo, né? Então, o que a gente construiu, na minha concepção, é algo assim muito valioso, mas eu ainda tenho muito mais essa perspectiva, talvez, que é uma coisa que a pessoa que constrói o escritório ou que quer advogar no seu próprio escritório tem, de não satisfação, ou seja, eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, né? Mas acho que o ser humano tem isso, do ser humano, exatamente. Mas é isso que você falou, Tainá. Eu acho que as pessoas elas não podem se comparar porque cada um tem uma jornada de aprendizado, cada um tem uma jornada diferente. Às vezes aparecem algumas oportunidades ali na sua vida, pelo menos isso é uma coisa que meu pai sempre me falou, aparecem oportunidades na sua vida, se você sabe aproveitar elas, você pode explodir. Se você não aproveita elas, vai continuar e pode ser que daqui a pouco apareça de novo uma outra oportunidade. Então, às vezes, quem ainda não explodiu, quem ainda não está com os resultados que quer, não teve uma oportunidade ainda, ou não apareceu alguma coisa que fizesse realmente o jogo mudar. Mas uma coisa eu acredito, assim, piamente, a gente está no lugar que a gente, exatamente no lugar que a gente merece estar. Então, se hoje eu não estou ainda com o escritório que eu quero, que é um escritório muito grande, um escritório com um faturamento gigantesco, se eu ainda não estou nessa posição é porque eu ainda não mereço. Então eu estou no lugar onde eu mereço hoje. Eu acredito muito nisso, assim. E eu acho que existe muito espaço para que as pessoas elas continuem, para que os advogados eles construam suas carreiras, e concordo plenamente quando você diz que sempre haverá espaço para profissionais que são bem capacitados. E eu acho que o jovem advogado ele deve procurar espaço em coisas que advogados mais tradicionais não fazem ou não estão acostumados a fazer, para que ele consiga ter diferenciais competitivos no mercado. Então, quando você é um profissional que entende um pouco de tecnologia e usa isso a seu favor, vários escritórios mais tradicionais não fazem. Então, quando fui estagiário, trabalhei em um escritório super tradicional. Nada do que eu faço hoje é uma coisa que esse escritório faz. E está tudo certo, porque ele tem a carteira de clientes dele, ele já está satisfeito com os clientes dele, mas eu estou começando a minha vida, eu estou começando a minha carreira. Então, eu preciso pensar um pouco diferente, até porque esses escritórios eles não dependem de prospecção no Google Ads, não dependem de absolutamente nada. Eles dependem simplesmente, assim, eu conheço fulano me conhece, sou advogado dele. O tradicional boca a boca, exatamente, né? E não tem como o advogado ficar dependendo disso, o jovem advogado pelo menos, né? Eu acho que é isso, assim, encontrar espaços em que o mercado ainda não está ocupado e preencher com seus diferenciais competitivos. Uma coisa que eu falo para meus alunos, por exemplo, Daniel, como que eu vou concorrer com você? Você me explica como faz direito bancário, mas o cliente ele passa no meu escritório e passa no seu. Por que ele vai fechar com o meu e não com o seu? Né? Já que você tem muito mais autoridade, você já tem muito mais prova social. Eu falo, cara, você tem que oferecer para o seu cliente coisas que às vezes eu não consigo oferecer. Como eu atendo, 200 pessoas por dia, eu não consigo fazer reunião com todo mundo. Eu faço reunião com uma pessoa ou outra, uma ou outra. Você tem condições, recebendo 5 pessoas no WhatsApp, de fazer reunião, de ligar para todos. Então, seu diferencial competitivo em relação a mim é a atenção que você vai dar para o seu cliente inicialmente. E eu falo isso do jovem advogado. Às vezes o jovem advogado fala assim, nossa, como que o cliente vai me contratar e não vai contratar fulano de tal que tem 5, 10 anos de carreira? Eu falo, você que é jovem advogado, tem muito mais tempo para dar atenção, para criar uma conexão, um relacionamento com o seu cliente do que um advogado que tem 10 anos de carreira e está com a agenda cheia. Você consegue atender, você consegue responder, você consegue ir pessoalmente, não delegar numa audiência, num cartório. Isso faz a diferença. Então, a gente tem que utilizar o que a gente tem ao nosso favor. Eu hoje, por exemplo, tinha um atendimento no cartório, precisava acompanhar uma cliente, mas eu não consegui ir, então eu precisei mandar outra pessoa do meu escritório. Mas sempre que eu posso, porque eu sei que faz diferença para o cliente, eu vou pessoalmente, numa audiência, num cartório. E o jovem advogado precisa entender que a gente não tem advogado, a gente não tem cliente nenhum, né? A não ser que você vá trabalhar no escritório. Então, utilize o que você tem, que é o quê? É a facilidade com mídias sociais, que é para fazer um vídeo, se portar no meio da câmera. Um advogado de 20 a 30 anos de carreira não tem tanta facilidade, em regra. Não tem. Utiliza isso, utiliza o seu tempo para se capacitar. Um advogado de 30 anos não tem tempo para se capacitar, fazer curso, ir em evento. Então, assim, a gente tem que utilizar o que tem a nosso favor. A famosa sorte, que quando ela aparece, a gente tem que estar preparado, né? Sim. Se ela não aparecer, você está se preparando para não ter sorte, mas para estar capacitado. Mas se a sorte aparecer, você tem que estar preparado. Não adianta a oportunidade cair no meu colo e eu não ter como agarrar. É isso. Né? É isso. Nossa, porque até...
Sem voz agora. Arrasou. Legal. Mas é isso, encaminhar pro final, né, amiga? Quer pedir alguma dica pra ele deixar pra gente? Verdade. Dá uma dica, porque assim, eu tô encantada com a sua história. Eu vejo que se todo advogado, jovem advogado, olhasse pro caminho e falasse assim, o meu escritório eu quero que seja uma empresa. Teria bastante sucesso, né? A gente não teria, às vezes, tantos jovens advogados frustrados, não só jovens, né? Mas como alguns advogados frustrados dentro da área, com essa noção de visão, essa visão, né? Esse advogado tão novo. Dá uma dica aí para esses jovens que estão nos assistindo. Qual que é o caminho? Qual o conselho que você dá como um advogado tão novo e também já com tanta bagagem, tanta experiência? Olha, eu diria o seguinte, não existe receita de bolo, como vocês já pontuaram, né? Não existe essa receita, mas eu acredito muito em trabalho duro, eu acredito muito nisso. Então, você que é jovem advogado, que tem seus 20 e poucos anos, está formando agora, é novo ainda, essa é a hora de você trabalhar muito. Não é a hora de você querer fazer outra coisa, é a hora de você trabalhar muito. Então, o trabalho, ele recompensa de alguma forma. O seu trabalho, claro, tem que ser um trabalho inteligente, você não pode ficar querendo fazer coisas que talvez não vão fazer o seu escritório crescer, mas você tem que trabalhar e estar dedicado ali com afinco, é uma coisa que eu particularmente acredito muito nisso. Não tem como você ter um escritório com uma estrutura grande e você ficar na praia passeando e seus funcionários lá trabalhando. Você tem que mostrar que você, inclusive um dos papéis do líder do escritório, do gestor do escritório, é botar ritmo no escritório. Porque o cara fala, pô, o cara lá tá trabalhando, o cara já tem os negócios, tá lá trabalhando, tá maluco atrás da gente aí. Então, tô lá. E você tem 3 anos que não tira férias, né? Tenho 4 anos que eu não sei o que é tirar férias. Assim, eu faço uma viagem ou outra, assim, esporádica, mas é isso, assim, minhas férias são quinta, sexta, sábado, domingo, quando eu consigo, né? Eu fazer alguma coisa assim. Mas eu acho também que o foco no resultado para o cliente é importante, porque eu percebo que tem muitos advogados que às vezes querem fazer alguns serviços que eles não vão transformar a vida do cliente, não vão mudar em absolutamente nada a vida do cliente e que às vezes não tem como gerar o resultado para o cliente. Vou dar um exemplo assim, prático para vocês. Às vezes no direito bancário eu vejo alguns advogados trabalhando com... vou trabalhar aqui, fazer uma ação para recuperar um dinheiro que você perdeu num golpe. Só que às vezes é um golpe que a culpa é exclusiva da vítima. Não tem como você ganhar o processo, você vai perder o processo. Mas aí o cara vende o serviço para a pessoa para poder ganhar os honorários iniciais ali e beleza. Cara, se você faz isso, você está fadado ao fracasso. Seu escritório ele não tem uma perspectiva de longo prazo. Então, eu acho que o segredo é você focar em trabalho, em resultado e sempre pensar em longo prazo, porque a sua carreira ela tem 50 anos. Então, eu espero ser advogado daqui a 30, daqui a 40 anos e quero que o meu escritório continue daqui a 30, 40 anos. Então, o meu nome é o meu bem mais valioso assim, que eu tenho. Eu acho que se você tiver esses 3 elementos, trabalhar de forma ética e dedicado, né, com todas as ferramentas que hoje nós sabemos que estão disponíveis no mercado, é meio que impossível as coisas não darem certo para você. É uma questão de tempo de você conseguir acertar. Mas tem que ter constância, tem que se dedicar, tem que trabalhar. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Né? Ninguém vai fazer por você. Não vai fazer uma mentoria e ganhar R$1 milhão na advocacia no primeiro ano. Não adianta, né? Mas, Daniel, obrigada mesmo por compartilhar sua história, sua trajetória. Realmente, assim, inspiradora, foi o que eu falei. Inspiração, não comparação. Parabéns pela trajetória. Espero que você continue crescendo. Um dia eu vou lá no seu escritório pra entender como é que funciona, que eu não pude estagiar em um. Eu vou lá no seu a olhar assim pra ver como é que funciona. Vocês estão mais que convidados. E a gente compartilhar um pouquinho também experiências, ouvir, né? É sempre bom a gente ouvir essas histórias. E agradecer pra você que tá aqui nos acompanhando, pedir pra você fazer o quê? Ativar o sininho. Se inscrever no canal. É isso aí. Nos seguir no Instagram também. Isso aí. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todo mundo que nos acompanha. É isso, gente. A nossa missão aqui é desmistificar a advocacia, a área do direito, te ajudar a não se desesperar. Porque, assim, na verdade, você vai se desesperar, né? Vai. Ajudar você a melhorar isso tudo aí. A reduzir o desespero, a minimizar. A ver histórias, pegar inspirações e vai dar tudo certo. Um grande beijo pra vocês. É isso aí, Daniel. Mais uma vez, muito obrigada por contar até segredos, né, íntimos do seu escritório de gestão. Revelações. Já vamos pegar algumas dicas aqui, né, e colocar em prática. E se você, fica ligadinho aqui nesse vídeo. Se você tem interesse também em direito bancário, siga o nosso convidado. Ele vai estar aqui, na tela pra vocês, também na legenda. E é isso, muito obrigada. As portas eu que agradeço a participação. Obrigado. É isso, um beijo.